Olá a todos, eu sou Demilson. A maior esperança para os crentes no Senhor é acolher seu retorno e ser arrebatados para o reino dos céus. Agora que as grandes catástrofes começaram, acolher o Senhor é uma questão de extrema urgência. O mundo religioso, baseando-se nas palavras da Bíblia: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Acredita que, visto que o Senhor Jesus ascendeu ao céu, em um corpo espiritual sobre uma nuvem após sua ressurreição, ele também retornará em um corpo espiritual descendo sobre uma nuvem. Todos eles estão esperando ver o corpo espiritual do Senhor Jesus descer do céu sobre uma nuvem para levá-los para o reino dos céus. Mas será que eles realmente conseguirão acolher o Senhor dessa maneira? Porque os crentes baseiam sua crença no Senhor e seu acolher dele nas palavras de anjos em vez de nas palavras do Senhor Jesus. Afinal, quem é o Senhor? E quem é Deus? Quando se trata da questão crucial de acolher o retorno do Senhor, devemos acreditar nas palavras do Senhor ou nas palavras dos anjos? As palavras que acabei de citar foram claramente ditas por anjos. Eles disseram apenas que o Senhor Jesus retornaria da mesma maneira que partiu, mas não disseram mais nada. Podemos ter certeza, com base nisso, de que o Senhor retornará em um corpo espiritual? O Senhor Jesus disse: quanto, porém, ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, como os anjos poderiam saber como o Senhor retornaria? Diante disso, pode haver precisão na profecia dos anjos? O Senhor Jesus nunca disse que retornaria e apareceria para o homem como um corpo espiritual. Antes, disse repetidamente que viria como o filho do homem e como o noivo. Por exemplo, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como o relâmpago, fuzilando em uma extremidade do céu, ilumina até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração. À meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Com base nas profecias do Senhor Jesus, podemos ter certeza de que quando o Senhor retornar, ele se tornará carne como o Filho do Homem, aparecerá e expressará a verdade para realizar sua obra, e realizará a obra de julgamento dos últimos dias para salvar um grupo de pessoas e torná-las vencedoras. Ele espalhará o evangelho do reino para todas as nações do mundo, para que o reino de Deus possa ser realizado na terra. Deus, aparecendo na carne para realizar sua obra, derrota Satanás e todas as forças inimigas, estabelecendo seu reino na terra. Isso revela plenamente o grande poder e a sabedoria de Deus, e é assim que ele ganha glória. No entanto, as pessoas não têm nenhum entendimento da obra de Deus. Confiando apenas em suas próprias noções e imaginações,
Elas delimitam a maneira do retorno do Senhor Jesus, pensando que ele virá em um corpo espiritual. Elas só o aceitarão quando virem seu corpo espiritual descendo sobre uma nuvem. Esse é um erro fatal. Quando as pessoas virem seu corpo espiritual chegar, pensarão que acolheram o Senhor. Mas, na realidade, elas se depararão com um infortúnio. É exatamente como quando Tomé viu o corpo espiritual do Senhor aparecer para ele. Só então ele acreditou e disse: Senhor meu e Deus meu. O Senhor Jesus não o aprovou. Antes disse: Porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Nos últimos dias, o Senhor se tornou carne como Filho do homem, expressando a verdade para realizar a obra de julgamento. Se não aceita nem acredita nisso, mas insiste em esperar para ver o corpo espiritual do Senhor descendo sobre uma nuvem, para então acreditar, você perderá sua oportunidade de ser salvo por Deus nos últimos dias. Quando o corpo espiritual do Senhor descer, será o momento em que a obra de julgamento de Deus terá sido concluída e quando ele recompensará o bem e punirá o mal. Isso cumprirá a profecia do livro do Apocalipse. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo aqueles que outras passaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Então será tarde demais. Será o momento em que as pessoas chorarão e rangerão os dentes, batendo no peito em desespero. Vamos ler uma passagem. Deus Todo-Poderoso diz: Muitas pessoas podem não se importar com o que digo, mas ainda quero dizer a todo assim chamado santo que segue a Jesus que, quando virem Jesus descer dos céus sobre uma nuvem branca com seus próprios olhos, esse será o momento da aparição pública do Sol da Justiça. Talvez esse seja um momento de grande empolgação para você. No entanto, você deve saber que o tempo em que você vir Jesus descendo dos céus será também o tempo em que você descerá ao inferno para ser punido. O tempo em que o fim do plano de gerenciamento de Deus terá sido proclamado e em que Deus recompensará os bons e punirá os maus. Pois o julgamento de Deus terá terminado antes que o homem veja sinais, quando houver apenas a expressão da verdade. Aqueles que aceitam a verdade e não buscam sinais, e assim foram purificados, terão sido trazidos para diante do trono de Deus e terão entrado no abraço do Criador. Somente aqueles que persistirem crendo que o Jesus que não vem sobre uma nuvem branca é um falso Cristo, estarão sujeitos à punição eterna. Pois eles somente creem no Jesus que realiza sinais, mas não reconhecem o Jesus que expressa o julgamento rigoroso e libera a vida e o verdadeiro caminho. E assim, só pode ser que Jesus lide com eles quando ele voltar abertamente sobre uma nuvem branca. Com essa passagem, podemos ver que o infortúnio aguarda todos os que apenas esperam que o Senhor desça sobre uma nuvem, em vez de aceitar a aparição e a obra do Senhor na carne.